Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Março é o mês escolhido para conscientização e prevenção ao câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino. Estudos do Instituto Nacional do Câncer apontam que cerca de 45.600 brasileiros devem desenvolver todo ano esse tipo de câncer nos próximos 3 anos. Isso dá uma média de 21 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Para sabermos como se prevenir e os tratamentos disponíveis para esse tipo de câncer, nós contamos aqui com a presença do gastroenterologista e presidente da Sociedade de Endoscopia Digestiva do Espírito Santo, Alex Baia. Seja muito bem-vindo, doutor, ao Ponto de Vista. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Um tema muito importante. Agora, doutor, essa projeção do INCA, de casos de câncer coloretal, de cerca de 45 mil casos por ano nesses próximos 3 anos, é preocupante, não? É muito preocupante realmente, visto essa importância que a gente está difundindo da conscientização e prevenção desse câncer. Para você ter uma ideia, de 2006 o câncer de colo retal, a gente fala colo retal, mas é o câncer de intestino que pega o intestino grosso, o cólon e o reto. Em 2006 era cerca de 25 mil casos e era o 4º câncer mais comum entre homens e mulheres. E essa projeção agora para 2023, 2024 e 2025 de um pouco mais de 45 mil casos. Então passou de 25 mil para 45 mil de 2006 para 2023, deixou de ser o 4º câncer mais comum para o 2º câncer mais comum em ambos os sexos. Nós podemos dizer que esse tipo de câncer, ele se desenvolve de uma maneira silenciosa no nosso organismo, sem que a gente perceba que possa estar com esse tipo de problema? Perfeitamente, exatamente por isso a importância dessa conscientização. Porque muito bem, como você pontuou, o câncer de intestino ele começa como um pólipo, uma pequena verruguinha no intestino, que dali demora cerca de 5 a 10 anos, ele vai crescer e se transformar em câncer. Nessa fase inicial de pólipo, de verruga, a grande maioria das vezes não sente nenhum sintomas. Daí a importância de um exame de prevenção para achar essa lesão nessa fase inicial e retirar essa lesão, ressecar ela, retirar por completo, evitando assim a progressão para um câncer. Esse exame é a colonoscopia, não? Perfeito. Como é que ele é realizado, doutor? Perfeitamente, excelente pergunta. A colonoscopia vem mudando isso, mas ainda é um certo tabu. Mas é um exame muito seguro, é um exame feito sobre sedação. Na grande maioria das vezes, essa sedação aos cuidados do anestesista. Então, a pessoa vai chegar, vai dormir e a gente faz o exame. Entra um aparelho com a câmera, avalia todo o intestino grosso e o reto do paciente, e além do diagnóstico de identificar essa lesão, também consegue ressecar essa lesão, como eu disse, evitando assim a progressão para o câncer. Agora, na rede pública é um dificultador, não? Porque nem sempre existe uma oferta como na rede privada para esse tipo de exame, né? Então, é importante conscientizar, mas o poder público ele tem que somar esforços para tornar esse tipo de exame mais acessível, à população, não? Com certeza, com certeza. Cabe a nós fazer o que está dentro do nosso limite, Por isso o objetivo de conscientizar a população, E também a gente vai junto com o sistema público, colocando a importância da colonoscopia como prevenção, Se for colocar até mesmo em termos de dinheiro em papel, é muito mais fácil, muito mais barato fazer uma colonoscopia e fazer a prevenção do que tratar o câncer lá no futuro. Sem falar, a gente está falando de dinheiro, sem falar a questão de psicológico, ter um diagnóstico de câncer e tudo mais. Então, cabe a nós conscientizar que é isso que a gente está fazendo. Agora, inclusive, uma das ações que estão sendo desenvolvidas neste março, Nesse março é azul marinho, Isso, março azul marinho. Pois é justamente um mutirão de colonoscopia, Quantas colonoscopias vocês pretendem realizar nesse mutirão?
Perfeito, exatamente. Nesse mês de março a gente está conscientizando a população. Nosso objetivo é fazer esse mutirão de colonoscopia, vai realizar principalmente aqui em Vitória e também a gente está tentando realizar em outras cidades do interior, uma projeção de em torno de 50 a 60 exames de colonoscopia, né? Lembrando que são pacientes 100% SUS, que estão na fila de espera, que vão respeitar todo um critério para a realização do exame. Agora, doutor, que sinais podem indicar que a pessoa está com algum problema, não necessariamente câncer, nessa região do intestino? Quais são aqueles sinais que a pessoa deve ficar atenta? Perfeito. Na grande maioria das vezes, nenhum sintoma. Na grande maioria das vezes, em fase inicial, nenhum sintoma. Reforço, porque não vamos esperar sentir nenhum sintoma para fazer o exame de colonoscopia. Coisa que eu não falei, e aí está em tempo ainda, todo mundo a partir de 45 anos tem indicação de fazer a colonoscopia como rastreio de câncer, certo? Como eu disse, que vai identificar essa lesão, essa verruga, essa lesão pré-cancerígena e já retirá-la, evitando um câncer futuro. Então, 45 anos, todo mundo independente de sintoma ou não. Agora, respondendo a sua pergunta... Só para não perder, perfeito. E com que periodicidade essas pessoas devem fazer esse exame? Bacana. Então, feito o exame com 45 anos, o próximo exame vai depender do achado. Um exame normal vai fazer entre 5 a 10 anos, um exame completamente normal. Aquele que não são detectados pólipos, no caso, exatamente, né? Uma colonoscopia normal, não foi identificado nenhum pólipo, que são essa verruga, essa lesão pré-cancerígena. Entre 5 a 10 anos é o próximo exame, aí o médico vai particularizar isso daí com a pessoa, com o paciente. Agora, encontrando pólipos e retirando esse pólipos, o próximo exame de colonoscopia vai variar entre 1 a 3 anos. Vai depender da quantidade de pólipos, do achado da biópsia desse pólipos, do tamanho do pólipo, e isso daí vai ser individualizado entre o médico e o paciente. Agora, pessoas que têm histórico desse tipo de câncer na família, a necessidade de se fazer a colonoscopia é em intervalos menores? Importante pergunta, muito obrigado. Até que eu falei geral, 45 anos é para a população geral. Para aqueles casos que tem câncer na família, o objetivo é fazer 10 anos antes do diagnóstico do câncer. E o que for mais cedo. Por exemplo, vamos dar um exemplo para facilitar. Um familiar de primeiro grau teve câncer com 50 anos. Então, a primeira colonoscopia desse filho, dessa pessoa, vai ser... do familiar, vai ser com 50, menos 10, 40 anos. Caso o familiar tiver um câncer com 70 anos, aí menos 10 seria 60. Não, aí vai para a população geral, que é 45 anos. Então, isso é o mais importante. Quem teve algum caso de câncer na família, é importante ter essa atenção, individualizar com o médico quando vai ser o início e a periodicidade. Por que a gente está falando isso? Porque grande parte dos cânceres de intestino são câncer esporádico. A pessoa tem o câncer sem nenhum fator genético, vamos dizer assim. Porém, tem aqueles câncer hereditário do intestino, que esses sim aparecem em pessoas mais jovens e tem essa predisposição entre familiares. Então, se tem um caso de câncer na família, conversa com o médico que talvez tanto o intervalo quanto a idade de início do primeiro exame pode ser mais precoce. Agora, é claro que o diagnóstico precoce faz toda a diferença, mas não é um câncer de difícil cura, não? É um câncer que tem uma facilidade de cura, não? Sim, então, quando a gente fala cura de câncer, né, tem uns certos, vamos dizer assim, retirar um câncer com cura tem uns certos, não vamos entrar muito no termo médico, mas tem uns certos critérios. Mas respondendo a sua pergunta, sim, para ter uma ideia, mesmo na fase de câncer de intestino, mas se for precoce ao ponto de limitado ali a mucosa do intestino, pela própria colonoscopia a gente consegue retirar.
Se talvez for um pouco mais profundo, muitas das vezes a cirurgia pode ser curativa. Agora, quando já é maior e na maioria das vezes esses geram sintomas como dor abdominal, alteração do hábito intestinal, talvez fezes mais afiladas, sangue nas fezes, quando gera já alguns sintomas, na maioria das vezes já são maiores e aí vai para o tratamento que a gente chama um tratamento paliativo, que na grande maioria das vezes até o paciente tem uma sobrevida grande, porém isso aí já é um diagnóstico de câncer, é um que a gente não quer acontecer. Vai precisar de radioterapia, de quimioterapia. Então, esse caso de 45 mil casos justamente é de câncer. O que a gente quer evitar é isso daí, né? Todo esse estresse psicológico de um diagnóstico de câncer, passar para uma radioquimioterapia, sem falar que nos gastos relacionados a isso. Agora, a gente falou, né, da dificuldade que muitas pessoas têm, principalmente aquelas que usam o sistema público de saúde, de ter acesso com mais celeridade à colonoscopia. Mas uma coisa também que a gente tem que ressaltar aqui, que muitas vezes também é difícil conseguir uma consulta com um médico especialista na área, um gastro no caso, né? Exatamente. Realmente a gente sabe de toda a limitação do sistema, né, do SUS. Eu atendo tanto no particular quanto no SUS, a grande maioria dos meus colegas é assim, a gente tenta fazer dentro do limite que é preciso, mas muito importante que sabendo disso, já que é um exame que a partir de 45 anos para a população geral, independente do sexo, sabendo disso, se tiver dificuldade do especialista, o próprio clínico geral, cirurgião geral, ginecologista, o próprio médico da família do paciente pode pedir. E aí sim, caso se vier alguma coisa alterada, mas já ter feito a colonoscopia, aí tentar encaminhar para o gastro, para o especialista. Agora, que hábitos saudáveis seriam aconselháveis para que a pessoa possa, de uma certa forma, se prevenir desse tipo de câncer? Existem alguns hábitos? Na verdade, sim, a resposta é sim. E, na verdade, são hábitos saudáveis, vamos dizer assim, para a vida toda. Não é? Isso está bem falado e bem entendido por boa parte da população, que vale a pena a gente fazer um tipo de atividade física, evitar ganho exagerado de peso, né? Obesidade, comer saudável, rico em fibras, legumes, evitar alimentos embutidos, enlatados, evitar carne vermelha em excesso. São todos esses hábitos que não só para o intestino, faz bem para, vamos dizer assim, para outras coisas, né? Pois é, esse março azul, azul marinho, né? Uhum. Ele tem o objetivo, primeiro, de informar a população sobre os riscos, né, do câncer de colo retal, de intestino. Tem o objetivo também de promover mutirões, né, de colonoscopia, que é o exame que detecta, mas também tem o objetivo de formação de profissionais também, não é? Perfeito, no Brasil todo está fazendo essa campanha e aqui a gente vai fazer também, no final desse mês de março, a gente vai fazer uma jornada justamente com essa intenção de debater, discutir, tanto com médicos, né, com estudantes de medicina, recém-terminados residência de gastroenterologia e a gente também já formado para trocar experiências, endoscopistas, gastroenterologistas e coloprocto. Reforço isso porque esse Março Azul, essa campanha está sendo para essas 3 sociedades. A Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, que é a SOBED, que eu sou presidente, o atual presidente aqui no estado, a Federação Brasileira de Gastroenterologia, que aqui chama SOGES, né, e a Sociedade de Coloproctologia. Doutor Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no Ponto de Vista, os esclarecimentos importantes que foram passados para mim e para também quem está acompanhando o programa sobre esse tipo de câncer, né, que merece todo o nosso cuidado e atenção. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço o espaço aqui para divulgar, que eu sei que o seu programa tem uma audiência muito importante. Muito obrigado. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá.